Eu sou Karen Cúnsulo, sou gerente-geral do UOL Content Lab, que é a área de projetos de conteúdo do UOL, projetos de conteúdo envolvendo marcas e patrocínios. A nossa área fica dentro da publicidade e produz projetos de conteúdo fazendo a ponte com a redação do UOL, uma redação que vem ali do Grupo Folha, uma redação tradicionalmente ultra-jornalística. E a gente produz conteúdos em parceria com a redação, ou com influenciadores, ou com criadores de conteúdo variados, para marcas, para comunicação, para apoiar na comunicação e divulgação de marcas anunciantes. Ter vindo do jornalismo foi importante ali nesse momento. Eu acho que ainda é importante ter uma equipe multidisciplinar, mas com pessoas que venham de jornalismo, que tenham alguma experiência em redação, porque eu acho que o que a gente pode acrescentar na linguagem da publicidade, na conversa com as agências e nessa troca com os clientes, é um repertório jornalístico, um senso de notícia, de relevância, do que é mais importante, um senso de hierarquia de informação, um senso de verdade, de certo e errado. A verdade na linguagem da publicidade é outra coisa, não tem aquela lógica de fato jornalístico, mas é importante você ser verdadeiro. Então, essa experiência com jornalismo, ter vivenciado a rotina de uma redação fez diferença, e é importante para também entender essas dinâmicas, essa linguagem, não transformar a linguagem de conteúdo para o público numa coisa totalmente marqueteira, que é o que a publicidade já sabe fazer muito bem, inclusive muito melhor que eu. Mas essa capacidade de criar narrativas que traz do jornalismo esses princípios jornalísticos para a linguagem de comunicação com marca é o que se espera, o que se esperava ali no momento de criação dessa área, e é um caminho pelo qual a gente está seguindo, inclusive rumo ao entretenimento, que eu acho que é um novo passo, um novo momento que a gente está trilhando. Eu acho que a relação entre marca e público muitas vezes é mediada por um veículo, né? Esse é o conceito de veículo. Veículo não é mais necessariamente um publisher, como era muitos anos atrás. Acho que tudo pode ser veículo hoje. E essa relação responsável passa pelo fato da marca saber fazer as perguntas certas e não se isentar, reconhecer que existem problemas, pode haver ruído nesse caminho que a informação, desde que ela sai ali do primeiro briefing até ela chegar no público, e ser responsável. Eu acho que é muito difícil hoje em dia não errar, mas ser capaz de voltar, de reconhecer, de recalcular a rota. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a gente tem muita pressa, cada vez mais urgência, né? Tem algumas coisas que eu acho que seguem sendo fundamentais para a construção desse arsenal criativo, que é cinema, literatura, música. Tem algumas coisas que não encontraram, e eu acho que ainda bem que não encontraram substitutos. A gente vai perdendo um pouco, a gente acho que como profissional e como sociedade, é um momento histórico, perdendo um pouco da capacidade de se concentrar pelos formatos de conteúdo que a gente consome. Ir ao cinema, ver um filme até o fim, sempre pegar no celular, ler um livro com tempo, com concentração, eu acho que esse tipo de coisa é muito importante para o repertório. Eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante para se manter criativo, que é falar com as pessoas, estar na rua, estar onde as coisas acontecem, ouvir as pessoas, conversar, ter um círculo de trabalho ou de amigos, enfim, que seja suficientemente diverso, variado, que acho que gente é o que traz informação, assim, e repertório criativo também. Eu acho que para a criação de projetos de conteúdo, a gente tem algumas coisas que vale a pena sempre observar atualmente, que são alguns criadores de conteúdo grandes que fazem um conteúdo nichado, que nem sempre vai funcionar para um anunciante, uma marca, mas que é interessante ver como alguns criadores de conteúdo conseguem manter uma linguagem, manter uma conexão direta com o seu público. E tem mais algumas coisas que eu gostaria de trazer que não são necessariamente veículos jornalísticos, ou são sites, ou jornais, ou revistas, que é uma coisa que também não se considera mais, que são criadores de entretenimento. Assim, acho que a Netflix, a HBO, essas linguagens audiovisuais ultra criativas, que têm desdobramentos muito interessantes em redes sociais, que utilizam os seus artistas, os seus talentos, para contar essa história em outros lugares, também acho que são fontes legais de criação e de repertório.
Acho que tem uma grande... Um momento de mudança recente passa por um questionamento das áreas de criação. Acho que as áreas de criação viveram uma certa crise de identidade. Tem muita gente... É isso, acho que assim como as redações, as áreas de criação e agências também passam por essa crise, porque todo mundo é criador. Absolutamente todo mundo pode criar conteúdo. As pessoas hoje seguem pessoas. E acho que esse é muito desafiador para as marcas, elas têm que se transformar em personalidades. As marcas elas têm que se apresentar como personas, de alguma forma. Então, acho que esse é um processo de mudança grande no mercado. Acho que a gente vive um momento de questionar redes sociais, credibilidade. A gente está vivendo uma crise que já está passando algum tempo, mas acho que ainda está só começando. Acho que as pessoas estão cansadas. Todo mundo consome muita rede social, mas todo mundo se sente cansado. É um ciclo complexo, mas acho que a tendência é questionar a partir de agora. É falar assim, olha, eu estou no lugar certo, eu estou comunicando, eu estou num ambiente seguro. Aqui eu estou fazendo uma comunicação de marca aqui num ambiente em que a pessoa pode contar qualquer mentira, as pessoas podem espalhar discurso de ódio dentro do meu conteúdo. Acho que esses questionamentos, do ponto de vista da marca, vão ter que acontecer porque o público começou a questionar e começou a entender um pouco mais como essas engrenagens funcionam. Acho que esse é um momento de observar como esse mercado vai agir, observar muito questões de credibilidade. As marcas elas vão passar por crises de credibilidade junto com veículos, junto com governos, junto com grandes instituições. Então, elas vão ter que observar melhores caminhos de passar a sua mensagem com confiança. Às vezes, isso significa, acho que do ponto de vista do público, as pessoas continuam consumindo redes, mas as pessoas também querem encontros físicos, experiências reais. Então, acho que tem inteligência artificial, tem redes sociais, tem muita coisa para a gente entender como vai acontecer, mas talvez as conexões reais sejam uma surpreendente tendência aí para 25. A estratégia de conteúdo do UOL é estar em todos os lugares. Então, a estratégia não se prender às próprias plataformas, não se prender às suas propriedades. Você tem que ir aonde a pessoa está. E não esperar que ela chegue até você. Então, a estratégia de conteúdo passa muito por isso e por trabalhar um pilar de jornalismo relevante, jornalismo de qualidade, um jornalismo cuidadoso com apuração, com checagem, um jornalismo tradicional, digamos assim, como um pilar muito importante, que tem que ser independente, que ele tem que depender menos dessa relação com marcas, com anunciante, com publicidade, ele tem que se sustentar. Com um outro pilar forte de esportes, transmissões, produção de conteúdo ligado a esse universo esportivo, e o de entretenimento, que é não só cobrir entretenimento, não é só cobrir a cerimônia do Oscar, cobrir os grandes festivais, mas é produzir entretenimento também, produzir conteúdos, produzir programas de entretenimento. Então, a gente hoje não é só meramente, exclusivamente jornalismo. É cada vez mais desafiador medir sucesso de conteúdo, porque antes existia o UOL, as páginas do UOL, a gente tinha um Google Analytics implementado nas páginas, e no final de um projeto, de uma campanha, de um período, a gente puxava um relatório. Agora isso existe Analytics como o Google Analytics ou outras ferramentas, mas a gente está em todas as redes sociais, em todas as plataformas, e cada plataforma tem as suas formas de medir, os seus códigos de engajamento. Isso que eu estava dizendo. Se for um vídeo num TikTok, por exemplo, se a pessoa assistiu 10 segundos, é um grande sucesso. Se é um vídeo no YouTube e a pessoa assistiu 10 segundos, não é um sucesso. Então, a gente tem uma estrutura que lê todos esses dados, a gente tem ferramenta, inclusive, que unifica, mas não basta unificar esses dados de visualização e dizer, olha, X mil milhões de pessoas viram. Normalmente não são pessoas, muitas vezes a mesma pessoa é impactada pelo mesmo conteúdo em diferentes plataformas. Então, o nosso esforço é de entender as plataformas, entender o que significa sucesso em cada uma delas. Então, hoje é mais difícil gerar esse tipo de insight, mas é ainda mais importante. Então, muitas vezes, como eu vinha dizendo, conteúdo de redes sociais, nem sempre o número de seguidores ou o número de likes é a forma ideal de medir. Às vezes, você precisa medir engajamento, saber o que as pessoas estão falando sobre isso. Vídeo, ferramentas de vídeo em formatos mais longos, faz sentido esses formatos serem longos?
quando as pessoas param de ver, quantas pessoas assistiram 25%, quantas pessoas assistiram 50%. Ah, então, como todo mundo assiste pouco, vamos fazer tudo com 15 segundos? Não, tem coisa que a gente vai precisar de mais tempo para contar e vai precisar ter menos audiência mesmo. Então, também encontrar essa paz de falar, para alguns conteúdos a gente vai ter uma audiência que é muito mais específica, muito mais, eventualmente, qualificada ou nichada, e essa audiência vai ser menor. Então, a gente vai ter que encontrar meios de suprir o alcance de outras formas.